Olá, pessoal. Eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Ciências, e ao longo das últimas aulas nós estamos estudando alguns grupos de animais que são vertebrados, ou seja, que apresentam coluna vertebral. Na aula de hoje nós estudaremos mais um grupo de animais vertebrados, que é o grupo dos répteis. Então, quem são os répteis? Na imagem, vocês podem observar vários exemplos de animais que estão incluídos no grupo dos répteis. Entre esses animais, nós podemos citar a cobra, o jabuti, o lagarto, o jacaré e também a lagartixa. Então, todos esses animais eles estão incluídos no grupo dos répteis. Relembrando que os répteis eles são animais vertebrados porque eles apresentam coluna vertebral. Então, vamos estudar algumas características dos animais que estão incluídos nos grupos dos répteis. Os répteis, eles são animais que vivem em ambiente terrestre. Para que eles consigam viver em ambiente terrestre, eles apresentam algumas características que permitem que eles vivam nesse tipo de ambiente. Entre essas características estão o fato dos répteis respirarem através de pulmões. Pulmões que são muito mais desenvolvidos do que os pulmões dos anfíbios que nós estudamos na aula passada. E que, inclusive, os pulmões dos répteis são tão mais desenvolvidos que, ao contrário dos anfíbios, os répteis eles não precisam realizar a respiração cutânea, que é aquela respiração através da pele. Então, os répteis eles respiram exclusivamente por pulmões, que são pulmões bem mais desenvolvidos do que os pulmões dos anfíbios que nós estudamos na aula passada. Além disso, os répteis, eles apresentam uma pele grossa e impermeável à água, ou seja, uma pele que evita a perda de água do organismo. Isso acontece porque os répteis, eles têm uma pele coberta por uma proteína chamada de queratina. Essa queratina, ela pode formar placas ou escamas ao longo da pele dos répteis, evitando que a água seja perdida do corpo desses répteis. E assim eles conseguem viver em ambientes mais secos, como o ambiente terrestre. Os répteis, eles podem ser divididos em três grandes grupos. O grupo dos escamados. Os escamados compreendem os répteis que apresentam aquela pele formada por escamas. Então, estão nesse grupo dos escamados as cobras, os lagartos, lagartixas, os camaleões. Então, todos esses animais estão no grupo dos escamados. Como a gente já sabe, as cobras, elas se locomovem através do rastejamento. Então, para isso, elas vão usar o desenvolvimento da sua musculatura, movimentos da sua musculatura, que permitem, então, com que ela se locomova, com que ela rasteje. Já os demais membros do grupo dos escamados, como os lagartos, eles têm 4 membros que vão permitir que eles se locomovam e, além disso, eles têm um corpo alongado. Então, eles são bem diferentes das cobras, porém, como as cobras e os lagartos, as lagartixas e os camaleões apresentam escamas na sua pele, eles estão incluídos no grupo dos escamados. O segundo grupo dos répteis é o grupo dos crocodilianos. O grupo dos crocodilianos apresenta uma pele formada por placas. Então, essas placas formam a pele desses animais incluídos no grupo dos crocodilianos. Quem são eles? O jacaré e o crocodilo. Então, se vocês observarem, o jacaré e o crocodilo, eles apresentam várias semelhanças físicas, porém algumas diferenças. Então, mas apesar de apresentarem essas diferenças, eles apresentam uma pele formada por placas, por isso que eles estão incluídos no grupo dos crocodilianos.
Se vocês notarem uma breve diferença entre o jacaré e o crocodilo, existe com relação à exposição desses dentes, que é bem mais evidente no crocodilo. Além disso, eles têm diferenças com relação ao formato da cabeça também, que permite diferenciar o jacaré do crocodilo, certo? Mas ambos apresentam placas formando a sua pele, por isso que eles estão no grupo dos crocodilianos. O terceiro grupo dos répteis é o grupo dos quelônios. Os quelônios apresentam a pele coberta por carapaça. Estão incluídos nesse grupo as tartarugas, o jabuti e os cágados. Os cágados, eles são quelônios que vivem em ambiente de água doce. Já o jabuti, ele vive em ambiente terrestre e as tartarugas, elas vivem em ambiente aquático, tanto de água doce quanto salgada. Outra característica das tartarugas é o fato delas apresentarem os membros em formato de nadadeiras, o que facilita a sua locomoção. Como elas apresentam placas, como elas apresentam a pele constituída por carapaças, elas estão incluídas no grupo dos quelônios. Os quelônios, além de apresentar essa carapaça superior, eles apresentam também uma estrutura aqui abaixo, uma estrutura abaixo chamada de plastrão. Como vocês podem ver aqui, ó, na próxima imagem, aqui, ó, em detalhes, a gente consegue observar o plastrão desses animais que são os quelônios. Então, eles têm uma carapaça na porção superior e uma estrutura chamada de plastrão na parte inferior. Outra coisa interessante dos quelônios é que eles têm a capacidade de retrair o pescoço para dentro da carapaça. Essa retração do pescoço para dentro da carapaça é uma forma de proteção que o animal encontra quando está em uma situação de perigo. Então, como o pescoço é uma estrutura frágil, ele acaba recolhendo o pescoço para dentro do casco, da carapaça, e assim protegendo, então, essa estrutura de um possível ataque de algum predador. Em geral, os répteis, eles se reproduzem utilizando um mecanismo de fertilização interna. Em seguida, eles costumam depositar o ovo em ambiente terrestre e esse ovo não costuma ser cuidado pela mãe. Então, após algum tempo, esse ovo ele vai eclodir, liberando então um réptil que parece que se assemelha à forma adulta. Uma coisa interessante é que esse ovo do réptil é um ovo diferente diferente de tudo que foi visto anteriormente nos demais grupos de seres vivos. É um ovo que é chamado de ovo amniótico. Que coisa especial esse ovo tem? Esse ovo, ele apresenta uma bolsa cheia de líquido, que é formado principalmente por água, e além disso, apresenta material nutritivo, que vai nutrir o embrião até que ele consiga sair de dentro desse ovo. Então, esse ovo amniótico é uma grande adaptação à vida em ambiente terrestre. Além disso, a casca do ovo amniótico ela é formada por um material que é impermeável, evitando então a perda de água do ovo e evitando assim com que esse ovo se resseque no ambiente terrestre, certo? Então, aqui na imagem a gente consegue ver um embriãozinho. Aqui nós temos a bolsa com a reserva de nutrientes que ele irá usar para se desenvolver. E aqui nós temos uma casca que é impermeável à água, que vai evitar com que esse embrião ele perca água para o ambiente e se resseque. Além disso, essa casca ela permite a entrada de gás oxigênio e a saída de gás carbônico, permitindo então a respiração desse embrião
ao longo do seu desenvolvimento. Então, os ovos dos répteis, eles são uma importante adaptação à sobrevivência no ambiente terrestre, por apresentar todas essas características adequadas para que esse embrião se desenvolva nesse tipo de ambiente. Então, vocês podem encontrar informações complementares do conteúdo no plano de estudo que foi enviado. Lá contará também com as questões que deverão ser realizadas e informações sobre o horário em que eu estou disponível para o recebimento da atividade, retirada de dúvidas de vocês. Não deixem de entrar em contato em caso de dúvida e, principalmente, também enviem a atividade, que é muito importante para compor a nota de vocês durante essas aulas remotas. Então, até a próxima aula. Estou à disposição de vocês, como informado no plano de estudo.